Olá, seja bem-vindo ao canal Libras A2. Aqui você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Meu nome é Gesiel Santana, seja muito bem-vindo à nossa sala de aula. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Bora pro conteúdo. Não tem um sinal para isso na pregação. Como não travar? Ai, meu Deus do céu, como não travar? Como que funciona isso? Ai, meu Deus, olha só. Quem nunca se perguntou? E aí eu pergunto para você que está assistindo, você já sentiu isso? Ai, não consegue encontrar um sinal, fica meio perdido. Você já chegou a sentir ou ter essa sensação? Fala pra mim aí. Fala pra gente aí, né, Kera? Se você já chegou a sentir assim, perna tremeu, começou a suar frio, né? Pensou em sair correndo, abandonar tudo, porque não encontrava um sinal equivalente em língua de sinais. E aí, responde aí pra nós se você conseguiu já compreender isso. Ficou numa situação assim. Então, os surdos que estão participando hoje, é importante vocês perceber, né, que traduzir e interpretar não é algo fácil. Não é só mexer as mãos, não é só você estar lá sinalizando. O pessoal nos próprios comentários já disse aqui, né? Alguns já desmaiaram, outros ficaram totalmente desesperados, querendo ir embora, tremendo. Foi mais de uma vez. O pessoal disse assim que a sensação é que parecia que tinha caído da cadeira. Então você vai percebendo, né? Como que não é fácil. Então é bom que os surdos participem, que eles vão entendendo um pouco da complexidade desse trabalho, principalmente dentro da igreja. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, o que fazer. A gente vai falar sobre algumas estratégias. Então já pegue aí o papel e a caneta, se você não pegou, pegue, se você não pegou, porque eu acho que hoje vai ter prova, hein? Ontem não teve, mas eu acho que hoje eu vou fazer prova, hein? Hoje eu acredito nisso. Vamos lá para a gente dar esse passo a passo aqui. Muito bem, pessoal, quando a gente vai falar de interpretação, tanto de pregação, texto bíblico, ministração, igreja, a gente vai perceber o quê? Que nesse processo existem várias estratégias. E essas estratégias, elas são desenvolvidas com o tempo, com formações específicas, com estudos, com dedicação. Então, essas estratégias, pode ser que algumas você já até utilize, mas nem sabe que existe um nome para ela, né? Então, quando a gente vai falar de estratégias, é algo que vem com o tempo e necessitamos estarmos estudando sempre. Isso é algo importante se dizer. Muitas pessoas falam, eu não gosto muito de estudar não, né? Mas o importante é que nós precisamos estar estudando. Não tem como a gente fugir disso. A gente vai conseguir alcançar uma excelência, mas só se nós dedicarmos mais tempo, nos aperfeiçoar e buscar mais estratégias. Então, se você está aqui, já está sendo para você isso aí, né? Você já está se aperfeiçoando, você já está se dedicando, você separou um tempo aí para estar ouvindo e aqui anotando algumas coisas e aprendendo um pouco mais e também contribuindo através do chat. Ou seja, você só está aqui porque você tem um desejo de melhorar. E essa melhora não é uma melhora egoísta, porque é uma melhora para ajudar o próximo e para fazer o melhor para o reino de Deus. Então, vamos lá, vamos aprender essa questão das estratégias, tá, pessoal? Então, se você já está aqui e não curtiu, ai meu Deus, já deixa seu like aí, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, né? Oi, a Dani está presente, aluna do nosso curso intermediário presencial aqui em Ribeirão Preto. Oi, Dani. O Alan disse que já travou muito. E o pessoal disse que parece que as informações não acabam, né? Por ser uma língua, ela está em constante mudança, né? Em constante evolução. Então, a língua de sinais, ela não é algo aleatório. E por não ser algo aleatório, nós temos que estudar e aprender a desenvolver. E sempre tem novas informações. Então, vamos lá, pessoal. Muito bem, olha só. Tem um livro
da professora Heloísa Barbosa, que é um livro de procedimentos de técnicas da tradução. E aí quando a gente fala de tradução, é mais referente à questão de textos, certo? Mas quando a gente vai falar de língua de sinais, a gente utiliza essas técnicas também para fazer esse processo de tradução e interpretação de língua de sinais, ok? Principalmente quando é relacionado à igreja. Ontem a gente falou a questão da nossa ferramenta. Para a gente fazer o processo de interpretação, a gente tem que fazer o processo de tradução, né? A gente tem que pegar o texto, revisar, olhar, ler, utilizar, lapidar, né, a nossa ferramenta e as nossas mãos também, para que a gente venha estar fazendo da melhor maneira possível. E o interessante é que nesse processo a gente aprende muita coisa boa mesmo, muita coisa boa mesmo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? A gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, uma coisa importante é que agora os seus problemas acabaram. Ai, meu Deus do céu, o que é isso, Gesiel? O que você está falando? Parece até promessa que você não possa cumprir. Ai, meu Deus. É o seguinte, nesse livro, a professora Heloísa, ela acaba mostrando várias estratégias e técnicas que a gente pode estar utilizando. E uma delas é a técnica de transferência. Então, utilizando essa técnica de transferência e entendendo esse conceito, seus problemas acabaram. Que coisa boa! Que coisa maravilhosa! Muito bem, eu quero saber aí de você que está assistindo, se você já sabia sobre essa técnica de transferência, ou se você está sabendo agora, ou se você sabia, o que você acha que significa, o que é, nos ajuda aí só para a gente saber um pouquinho sobre isso, só para a gente saber um pouquinho sobre isso. Vamos ver aí como é que tá, vamos ver como é que tá essa questão, beleza, beleza, beleza. Enquanto eu tomar um pouquinho de água. Quer? Uhum. Muito bem. Aproveitar aqui. Beleza. O pessoal disse que não. Ok. Beleza, pessoal. Mas não tem segredo, tá? Fique aí. Não deixe de deixar seu like. Não deixe, pelo amor de Deus. Muito bem. Vamos correr então, hein? Beleza. Então, quando a gente vai falar sobre isso, olha só. Resumidamente, a transferência, ela consiste em transferir para os textos, né, traduzidos, vocabulário ou expressões da língua fonte, ou seja, da língua que você está recebendo, tá? Muito bem. O pessoal disse que não conhece. Então, resumidamente, transferência é isso, tá? Você vai pegar de uma língua, né? Você está recebendo dessa língua. E aí você vai transferir para outra. Nesse caso, a gente está recebendo do português e transferindo para a língua de sinais, né? A Kerima está fazendo bem isso. Ela está recebendo do português, né, aquilo que eu estou falando, e ela vai estar passando para a língua de sinais, fazendo essa transferência. E a gente vai conversar sobre isso, certo? Sobre isso, muito bem. Beleza. Aí o que acontece, pessoal? Olha só. Os problemas acabaram, né? A questão é que dependendo da forma que você vai utilizar essas expressões da língua, né, do português. Opa, deixa eu voltar aqui. A gente vai ter três possíveis, né, divisões. Três possíveis divisões, certo? E aí sobre essas divisões que a gente vai falar. Mas antes de a gente falar sobre essas divisões, deixa eu só lembrar aqui, pessoal, que no dia 14 de maio a gente vai ter uma aula sensacional sobre como você melhorar a sua interpretação de pregação, de textos bíblicos em Libras de maneira prática, como que você faz isso, como você consegue interpretar textos complexos como Apocalipse, onde a gente falou, né, Levítico, como interpretar essa questão cerimonial, como que funciona isso, como entender de uma forma mais profunda a nossa ferramenta e estratégias como essa que a gente está falando hoje, mas a gente vai falar muito mais nessa aula. Se você tem esse desejo, o link está na descrição, tanto do vídeo de ontem como no vídeo de hoje. A gente vai deixar o link na inscrição para você fazer parte dessa aula. Lembrando que essa aula vai ser totalmente diferenciada e específica para quem se cadastrar. Então, se você se cadastrar nessa aula, você vai receber no seu e-mail o link dessa aula. Vai ser uma aula totalmente exclusiva.
vai ser diferente dessa aula que a gente está tendo aqui, essa semana da Libras. Porque nessa semana a gente está disponibilizando e deixando aberto ao público aí. Mas essa aula do dia 14 vai ser uma aula totalmente específica. Então faça a sua inscrição, não deixe de fazer, certo? A sua inscrição, mas faça depois do vídeo, certo? Depois de terminar a aula aqui. É mais fácil para você não perder o conteúdo, tá? Então faça a inscrição para depois a gente falar mais sobre isso. Muito bem, beleza. Então vamos voltar aqui, pessoal. Quando a gente vai falar a questão da técnica de transferência, existe 3 possíveis divisões aí, vamos falar, né? A primeira é do estrangeirismo, certo? É quando não temos termos, uma tradução específica. Tem alguns termos que não tem tradução específica. E aí, como que você faz? Certo? Como que você faz? E aí eu vou deixar um exemplo aqui para você, tá? Por exemplo, aí eu vou deixar a Kerima descansar um pouquinho, que ela dá uma relaxada, certo? Vamos ver se vocês estão conseguindo me ver. Eu vou explicar aqui certinho. Deixa eu ver, eu acho que aqui dá, né? Muito bem, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. Vocês conseguiram compreender aí? Ah, sim, né? Sim, porque tem a colinha aqui em cima, né? Tem a colinha aí, vocês pegaram, né? Então eu falei, ó, no meu exemplo, o professor Gesiel, certo? Eu vou estar assinando Libras, ok? Muito bem. E aí, qual que é a ideia desse estrangeirismo? Né? Opa, agora quero uma vai. Qual que é a ideia desse estrangeirismo? Nessa frase, eu soletrei G-Z-L. Essa soletração, ela é um empréstimo do português. Então, é estrangeiro para a língua de sinais do português. Então, a gente utilizou, né, do português para a língua de sinais. Por quê? Porque vamos pensar que o Gesiel aqui não tivesse um sinal. Vamos pensar que ele não tivesse um sinal. Então você ia ter que utilizar essa estratégia do estrangeirismo, né? Você ia ter que soletrar Gesiel. Então aí já começa a primeira questão. Por exemplo, o pastor fala sobre algo que você não encontra um sinal. Você não encontrou um sinal. Ai, meu Deus do céu. Ah, Gesiel, resume para mim o que é esse estrangeirismo aí. Pronto, você vai soletrar aquele sinal. Pronto. Essa é uma estratégia, certo? Essa é uma das estratégias. Você vai pegar esse empréstimo da língua fonte, ou seja, do português. Então você vai pegar o empréstimo e soletrar aquele sinal, certo? Beleza, beleza, beleza? Sim! Ok, então espero que você já tenha anotado, hein? Porque eu já vou passar a tela. Muito bem. Passando a tela, pessoal, a gente vai para uma outra estratégia. Então a primeira é a questão do estrangeirismo, que você vai pegar esse empréstimo aí da língua portuguesa. Não tem um sinal, você vai soletrar, certo? Não tem um sinal ou você não conhece um sinal, você vai soletrar. Você vai soletrar, isso mesmo. Beleza. Então aí a gente entra para uma segunda estratégia, tá? Então essa é a primeira, a gente usa a segunda. Mas antes vou dar um outro exemplo aí. Vamos pensar em alguém que talvez não tivesse um sinal. Pensar em Sansão, né? O Sansão bíblico, né? Ele tem sinal. Só que vamos pensar que ele não tem sinal. Isso. E aí o que você faria? O que a Kerima está fazendo, né? Sansão, ele tem um sinal específico, só que ela estaria soletrando. Olha, falando para os surdos que estão assistindo, olha, esse aqui é o que o pastor está falando, Sansão. Pronto, soletrou, porque não tem um sinal específico. Então, por mais que talvez você já utilize isso, essa estratégia tem um nome, tá? Então é importante você pensar isso quando você estudar, quando você estiver praticando aí na sua igreja ou na live da sua igreja, culto ao vivo ou presencialmente. A gente espera o mais rápido possível aí, não sei determinadas regiões como é que tá, mas que você já comece a utilizar isso aí. A questão é quando não fica tão claro. Quando não fica tão claro, a gente vai trabalhar outras estratégias, né? Mas para a gente continuar, eu quero saber se vocês já gostaram, né, dessa primeira. Já gostaram dessa primeira? Comenta aí se vocês já gostaram aí, se tá achando interessante ou se acha que não tem nada a ver isso aqui que eu tô falando. O que vocês acham? Só pra gente entender um pouquinho.
Boa tarde, o pessoal tá chegando aí. Enfim, ok. Gostou dessa? Imagine das que estão por vir, hein? Se você gostou dessa, imagine das que estão por vir. Então, essa primeira, dentro da competência aí, né, da estratégia de transferência, você vai utilizar essa questão do estrangeirismo, né? Da questão do português. Beleza, muito bem. Agora a gente vai para o próximo ponto. Próximo ponto, pessoal, é aclimatação. Ai, que nome é esse, Gesiel? Aclimatação. Mas que nome difícil é esse, Gesiel? Complicado esse nome, Gesiel. Olha só, resumidamente, né? Sempre que a gente vai necessitar repetir uma sentença, né, ou um conceito que não possui sinal já conhecido, a gente vai recorrer, certo, a essa estratégia de aclimatação. O que significa a aclimatação? Da forma mais resumida possível. A forma mais resumida possível. Você pode criar um sinal provisório. Não acredito. Meu Deus do céu. Ah, mas não é só surdo que pode criar sinal? Tem muita gente que entra nesse debate, né? Mas a gente vai falar sobre isso nesse processo de estratégia de interpretação. É a questão de criação de sinal provisório. Criação de sinal provisório. Ah, mas como que funciona isso, Gisele? Como que funciona? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você vai criar um sinal específico para aquela ocasião. Ou seja, você vai combinar com o surdo, ó. Você vai combinar, ó. A gente vai combinar aqui, porque o pastor está repetindo muito sobre o Gesiel. O pastor está falando Gesiel. Então a gente vai combinar aqui, tá? Então esse vai ser o sinal do Gesiel. Isso. Pronto, a Kerma criou um sinal aí. Esse é o sinal do Gesiel. Isso. Pronto. Por quê? Porque o pastor vai estar falando, esse é o Gesiel, aquele menino lá muito pequenininho, eu conheci o Gesiel um tempo atrás, agora o Gesiel cresceu, o Gesiel agora está dando aula de Libras, agora o Gesiel está numa live ao vivo, agora o Gesiel está ensinando estratégias de tradução e interpretação. Ou seja, você cria esse sinal, né? Você cria esse sinal provisório, um combinado com o surdo ali, provisório para aquele momento, e aí você consegue não travar e desenvolver na sua interpretação. Olha que legal. Isso é muito importante. Isso aí é sensacional. Então, se não tem um sinal para aquilo, a gente aprendeu que você pode fazer estrangeirismo, soletrando. Mas se ainda ficar um pouco meio que sem sentido, ou ficar muito repetitivo, ou ter muitas palavras, né, que vai repetir, você entra nessa questão da aclimatação. O que é aclimatação? Resumindo, você cria um sinal. Olha que legal, certo? Você vai criar um sinal aí. Você vai criar um sinal para você para você continuar traduzindo e interpretando. Então essa dica aí ajuda muito. O pessoal disse que já fez isso, né? Fez muito isso. A Érica, a Ingrid, muito bem. A Leme também disse que fez. Muito bem. Né? E aí até a Eliane perguntou, mas combina onde? No meio da interpretação? Isso, no meio da interpretação. Porque às vezes vai ser um sinal que você não sabe, certo? Vai ser um sinal ali na hora. O ideal é que você procure, por exemplo, no vídeo ontem a gente comentou, né? Tinha algumas pessoas que falavam, acho que se eu não me engano era a Selma, né? Que ela disse até que o esposo dela é pastor, então tem a facilidade de ter o esboço antes, de preparar aquilo antes. Beleza. Se você tem essa possibilidade, você chega com um surdo antes de começar e fala, olha, na hora da pregação tem esse sinal aqui, tá? Que a gente vai utilizar, não é um sinal próprio para isso, né? Oficial, mas a gente vai ter um papo aí, a gente vai trocar algumas ideias, vai utilizar esse sinal. Beleza. Mas se não der, certo? Mas se não der, a gente vai criar o sinal na hora ali. Se vira nos 30, tem que resolver ali na hora. Não tem como a gente, muitas vezes, pedir... muitas vezes não. Não tem como a gente falar, ô pastor, espera só um momentinho aí. Ou ancião, espera só um momentinho. Não tem como a gente falar isso, né? Então tem que ser na hora, essa combinação ali com o surdo.
Então isso facilita. Por exemplo, não tem um sinal de... pensar aqui. sanção. Vamos usar a sanção aí. Não tem o sinal de sanção. Não tem. Não tem sinal de sanção e o pastor está falando sobre sanção. Então aí a Kerma vai criar um sinal de sanção que não serve de sanção. Vou criar um outro sinal aí, Kerma. Pronto, inventou isso. Beleza. Esse é o sinal de sanção, então, agora, ó. Então, pessoal, o pastor está falando muito sobre sanção. Aí ela já utilizou a questão do estrangeirismo, né? Ela já utilizou, o pastor está usando sanção. Mas como ele está repetindo muito, eu não vou ficar sanção. O que eu vou fazer? Vou criar esse sinal. O sinal que ela combinou foi esse aí, ó. Dá uma olhada aí. Beleza? Então, é uma criação de um sinal para uma sentença, para um conceito. Pode ser pessoa, animais, mas a ideia é que seja algo combinado provisoriamente, certo? Vamos supor, igual, por exemplo, a Kelly, nesse exemplo que a gente deu. Ela combinou o sinal de sanção, certo? Ela criou o sinal de sanção aí, que foi... Isso, ela criou esse. Beleza, mas terminou o culto, você chegou em casa, estudou e viu que tinha um outro sinal de sanção. Tem esse sinal. Beleza, o que você faz? No outro culto você chega com os surdos, lembra que a gente tinha combinado? Então, tem um sinal próprio, específico que a gente utiliza. Aquele que eu criei, esquece. Never mind. Nunca mais você vai utilizar. Esquece ele. Agora esse é o sinal oficial, certo? Então, é importante isso. Porque às vezes você vai criar, por exemplo, um animal para alguma coisa e depois descobre que tem um sinal. O que você faz, meu Deus do céu? Aí você tem que falar, aquilo foi um provisório, agora esse é o sinal aí oficial. E aí tanto também porque com o tempo é normal que novos sinais sejam criados pela comunidade surda, por grupos, né, acadêmicos, por especialistas, linguistas da área, né, que acabam estudando essa questão e criando sinais novos, oficiais. Então, é importante deixar claro que é algo provisório, tá? É interessante deixar algo explicado para o surdo que é algo provisório. Muito bem, beleza. O pessoal tem gostado, né, das dicas. Sensacional, pessoal. Beleza, muito bem. E aí a gente vai partir para uma terceira dica. Nossa, Gisele, tem mais? Tem mais aí. Então tem essa primeira, que é o estrangeirismo. Essa segunda, que é aclimatação, mas na verdade é criação de sinais, né, para ficar mais fácil de você decorar. E aí vem a terceira dica que eu vou colocar para vocês, hein? Muito bem, terceira dica já. A Valdinete chegou, mas já passamos 3 dicas, hein? Vamos para a terceira dica agora. Muito bem. A Lucilene, ela disse que até no contexto educacional ela utilizou isso realmente, Lucilene. Essas são estratégias para você utilizar na hora da tradução e interpretação, independente do contexto. Então, isso que é legal, né? Porque você vai utilizar também no contexto educacional, no contexto de saúde. E aí, nessa questão que a gente está falando, é no contexto religioso, né? Então, a gente percebe como que essas estratégias podem nos salvar em vários contextos, né? Pode nos ajudar em vários contextos. Muito bem. Então, vamos lá. Pessoal, a terceira olha só. Vamos fazer um complemento rapidinho. Quero vai complementar. Por exemplo, a gente pode usar essa estratégia também, mas às vezes a gente cria um sinal na hora, mas o surdo não sabe o conceito. Então, é importante antes ali rapidinho a gente explicar um conceito, fazer um acréscimo ali, explicar o conceito e criar um sinal. Porque às vezes a gente cria um sinal, mas o surdo não sabe o conceito, então não vai fazer diferença criar esse sinal, né? Só esse complemento. Então, esse complemento da Kerma já vem porque é a terceira dica, né? Então ela já deu essa deixa aí para vocês aí, já facilitou, né? Ela explicou da forma mais mastigada, né? Eu ia falar um pouquinho de uma forma mais técnica aí, mas a Kerma já deu a deixa de uma forma bem mais simples para vocês, certo? Por quê? Porque você vai criar um sinal, só que às vezes o estrangeirismo, por exemplo, não vai ser suficiente. Às vezes você soletrando não vai ser suficiente. Às vezes você criando um sinal também não vai ser suficiente. Vou tomar um pouquinho de água aí. E aí entra a questão dessa terceira dica. Você vai criar o sinal, mas você tem que vir com uma explicação.
Você vai transferir isso, mas com uma explicação, tá? Deixa eu ver aí que o pessoal tá comentando. Aí o pessoal tá batendo um papo aqui. A Tamires disse sim que foi, que já utilizou isso, né? Não sabia depois o sinal, aprendeu. A Érica disse assim, que tem uma recém-convertida na igreja, né? Então, durante o culto, precisa parar muitas vezes e explicar quem são os personagens, né? Temos comunicação pós-culto, mas a interpretação leva tempo. E aí, o que a gente aconselha? Muito bem. E aí depois o Gustavo pediu uma dica. Já vou dar a dica para Érica. Érica, qual que é a ideia, né? Normalmente, quando tem, por exemplo, apenas um surdo, vamos supor que você está interpretando o culto, e aí só tem essa nova convertida. Beleza, você tem essa flexibilidade aí de você estar fazendo esse processo, parando e explicando ali em tempo real, vamos dizer assim. Mas, e se tiver mais de um surdo? E aí aí que entra a questão, qual que é o acúmulo de conhecimento de cada surdo? Então, às vezes, pode ter um surdo ali que ele já é crente há muito tempo, conhece todos os sinais, tudo que você vai dizer. Já tem um surdo que sabe mais ou menos, já tem outra surda que recém-convertida não sabe nada. Como que você utiliza estratégias para isso, né? Como que vai funcionar? Uma das coisas importante é que você precisa deixar claro, tá? Olha, esse sinal aqui é específico para esse contexto. É o sinal, por exemplo, de sanção. E aí, normalmente, se o pastor ele vai falar de um personagem, ele vai explicar com uma introdução, ele vai explicar dando algumas definições, né? E aí, nesse caso, a gente vai explicar na nossa aula do dia 14. Mas, você vai falar assim, ó, sabe esse Sansão? A história toda a gente pode explicar para você em um outro momento. Porque isso vai fazer com que essa recém-convertida, ela vai criando mais laços para que você possa trabalhar em pequenos grupos, EBD, discipulado. Normalmente, né, aqui que a gente procura fazer a pregação do domingo, a gente trabalhar em um outro momento com eles. Né? Então vai ser um momento que você vai ter mais tempo de dúvidas, perguntas, respostas. Esse pós-culto vai ser muito importante, mas muito importante mesmo. Porque se você tiver mais de um surdo, aí fica complicado você ficar parando todo momento para você ficar explicando o conceito de tudo. O mais fácil é você facilitar ao máximo a interpretação, né? Para que todos os surdos entendam, mesmo não sabendo o sinal específico de determinada coisa, certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu dou é esse aqui, ó. Eu falei sobre estrangeirismo. Então, resumidamente, o que é estrangeirismo? Soletração. A gente já utilizou uma estratégia aqui. Eu falei sobre aclimatação. O que é isso? Resumidamente, ó, resumidamente é criar um sinal provisório, certo? Então, essa forma de você definir o conceito que precisa pensar de uma forma fácil, clara e visual para o surdo. Que aí você não gasta tanto tempo, tá? Mas se a surda ficar parando e perguntando, é importante você anotar essas questões aí, ou ter alguém no apoio para fazer essas anotações de perguntas e respostas, para você trabalhar posteriormente, tá? Mas não é algo tão fácil assim, não. Se tiver um surdo, você contém essa liberdade, mas se tiver mais de um, é um pouco mais complicado, certo? Espero que tenha procurado ajudar, mas a gente vai trabalhar muito mais questões assim, mais complexas, na nossa aula do dia 14. Então, ó, não deixa de se inscrever, tá? Gustavo, já interpretei o hino Minhas Guerras na igreja. Usava os sinais de oração e tentação nesse contexto, mas a igreja tinha um telão com a legenda e o surdo era oralizado. Tive que explicar para ele depois. Que dica você daria nessa situação? Nossa, já aconteceu muito. Já aconteceu muito. E aí, Gustavo, é isso que eu falo, né? A gente até aproveitou para trazer e a Kerma tá interpretando aqui. Por quê? Porque teve surdos, né, que são líderes de ministério, que entraram em contato conosco e falaram, nossa, eu queria tanto aprender isso para eu estar passando para os nossos intérpretes aqui da igreja. Então, eu achei isso aí fantástico. E aí, tem outros surdos que também estão participando da nossa live aí, o Renilton, Elane, tem outras pessoas, outros surdos participando aqui, né, da nossa live.
E é bom que eles entendam que esse processo de tradução e interpretação não é tão fácil assim. É muito complexo, né? Então eles precisam entender que a gente usa de várias e várias estratégias para isso. Então tem a soletração, tem a criação de sinal provisório, tem a questão de criar um sinal com explicação. Tudo isso são estratégias que a gente vai utilizar para melhorar a questão da acessibilidade de informação, né? E uma coisa, Gustavo, importante é o seguinte, que a explicação precisa ser feita para o surdo na seguinte maneira: olha, o português, ele é uma língua. A língua de sinais é uma outra língua. O português é uma modalidade. A língua de sinais é outra modalidade, certo? Então, é importante deixar claro que na sua estratégia de interpretação do hino Minhas Guerras aí, você optou para fazer uma adaptação daquilo que estava sendo passado. Mas o conceito, que é o importante, o surdo entendeu. É isso que precisa ficar claro para ele. São línguas diferentes, modalidade diferente, e por isso nem sempre a palavra, por exemplo, manga, vai significar manga. Certo? Às vezes ele vai conhecer manga, a fruta. Mas você vai interpretar a manga da roupa, você vai fazer a manga, né? Vocês percebem? É por isso que é importante você explicar e deixar claro para o surdo que são línguas diferentes. Por exemplo, o sinal de pintar, certo? Então, às vezes está falando que a pessoa precisa pintar, mas não fala o quê, né? E aí você faz adaptação, porque pintar tem várias formas. Você pode pintar a unha, é um formato. O classificador em forma de pinça que você vai utilizar. Você tem que pintar a parede, você tem que pintar o chão, pintar o cabelo, né? Tudo isso o surdo precisa entender. E aí eu acho que o melhor você fez, viu, Gustavo? Foi depois explicar para ele como funcionaria. Mas é importante deixar claro para ele que são línguas diferentes, modalidade diferente. Por isso são várias e várias estratégias que você utiliza para isso, certo? Te respondi, deu para ajudar? Muito bem. Beleza. E às vezes o surdo não tem esse conhecimento, né? Que tem adaptação no momento da interpretação, que tem um estudo, que a cultura, a nossa cultura enquanto ouvintes é diferente da cultura dos surdos. Eu preciso ter esse cuidado de interpretar, né? Então é importante passar mesmo para o surdo isso. Beleza, perfeito. Kerma falou. Isso é verdade. Ó, o pessoal de Planaltina, Goiás, hein? Que legal, o pessoal de Planaltina, Goiás participando. Legal, legal, legal. Muito bem. Aí eu coloquei um exemplo aqui, pessoal, que eu vou deixar a Kerma descansar um pouquinho. Né? Então a gente está falando enquanto o pastor está pregando, né? O pastor está pregando. E aí ele vai falar sobre José. José. Mas, exemplo, não tem um sinal. Aí, ai meu Deus, não tem um sinal. José, Aí você cria um sinal. Por exemplo, vamos pensar o sinal de José assim. Vamos pensar, o sinal de José, esse é o sinal. Ok? Por quê? Você soletrou José. E você fez esse sinal. O surdo não entendeu. Então aí você precisa explicar. Você sabe, aquele homem que ele tinha 11, né? Ele tinha 11 irmãos. Você conhece? Ele tinha a idade de 17, mais ou menos. Ele tinha uma túnica colorida, ele ganhou, né, uma túnica colorida. A história dele está em Gênesis, capítulo 37. Ou seja, você utilizou a questão do estrangeirismo, né? Não deu certo. Você criou um sinal, né? Mas não deu certo. E aí você começou a explicar de uma forma mais detalhada, né? Para fazer um compilado para que fizesse sentido, né? Aquele sinal que você criou, certo? Então eu coloquei esse exemplo aí. Porque às vezes, né, Gisele, a gente fica preocupado falando, nossa, eu vou acrescentar coisas na pregação que às vezes o pastor não está falando. Mas isso também é uma técnica que futuramente a gente pode estar ensinando, né, Gisele? E finalizando mais um conteúdo maravilhoso preparado com muito carinho para você
que tem o desejo de ser fluente em Libras na sua igreja, melhorar seus louvores, as técnicas de interpretação de pregações, cultos, para estar alcançando os surdos da melhor maneira possível, utilizando as suas mãos como ferramenta. Muito obrigado por estar assistindo nosso conteúdo. Só não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se deseja mais informações sobre os nossos cursos, sobre todas as informações que a gente procura ter nas redes sociais, está aqui na descrição. Não esqueça de se informar por aqui. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.